Pois é, irmãos, estamos aqui no recomeço de um novo ciclo, um novo ano. E quando falamos de recomeço, vamos recomeçar, vamos dar uma recapitulada desde o princípio, mas que essa mensagem seja focada em propósito, fé e esperança. Vemos nosso Deus, nosso grandioso Deus, como lemos aqui no Salmo, se manifestando grandiosamente, fazendo suas maravilhas, criando do nada, porque Ele é Deus e único poderoso Deus, só Ele pode fazer isso. Ele, justamente lá no começo, onde tudo era caos, onde nada existia, Ele criou os céus e a terra. E tudo estava desorganizado, onde a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Ele ordenou todas as coisas e criou todas as coisas, separou a luz das trevas, os mares dos céus, criou a terra fértil, fez a terra ser fértil e dar seus frutos. No quarto dia, os luzeiros para o dia e para a noite. No quinto dia, os peixes e as aves. No sexto dia, criou os animais e o homem. E no sétimo dia, descansou. E a gente para ver assim, o primeiro dia do homem. Qual foi o primeiro dia do homem? Foi um dia de descanso. Mas o homem estava cansado de quê? E Deus estava cansado de quê? Quando nós falamos de descanso, falamos de repouso, falamos de contemplação, falamos de lei também, de mandamento do Senhor. E quando nós vemos aqui logo no começo esse descanso de Deus, que não precisa descansar, mas que está contemplando a sua criação e dizendo que cada coisa daquela criada era bom, e quando criou o mundo, e quando criou o homem, era muito bom. Ele achou uma coisa que não era tão boa. Ele disse: não é bom. Não é bom que o homem esteja só. E criou a sua companheira. E não só a companheira, mas criou pessoas, famílias, para que o homem se relacionasse. E vemos a importância do relacionamento. E a companheira, falada na Bíblia como auxiliadora idônea, como colaboradora, colaborar, trabalhar com, juntamente, se torna um só com o homem. São um. E uma só carne, como diz no capítulo 2, 24. E foi dado a eles um propósito. Diante de toda a criação de Deus, Deus criou aquilo e deu ao homem propósito. Ele iria dominar sobre toda aquela criação. Ele iria dominar sobre os animais, sobre a terra, iria sujeitar a terra, como fala no capítulo 1, 28 de Gênesis. E também instruiu o homem para que multiplicasse, que sejam fecundos e povoem a terra. E depois a gente pode ver mais para frente o cuidado de Deus, fazendo um jardim no Éden. Ele faz um jardim e coloca o homem com um propósito: cultivar e guardar. Quando nós falamos de cultivar, é algo de produzir, é algo de trabalhar,
Claro que o trabalho não era tão forçado como é hoje, porque vamos falar, porque teve a queda. Mas era um trabalho mais fácil do que o de hoje. Mas também fala em guardar, cuidar, proteger e dar um comando, que naquele jardim tinha duas árvores. Uma árvore da vida, que eles tinham livre acesso a ela, mas também existia uma árvore que consta na Bíblia, a única proibição que eles tinham era de comer daquele fruto. Era a única coisa. Do mais, eles tinham tudo. Eles tinham tudo. Eles tinham a presença de Deus, eles tinham os animais para se alimentarem deles, e também as ervas do campo, os frutos do campo para se alimentarem. Eles tinham tudo. Até o dia que a serpente veio falar com Eva. E o interessante é que ela vem como não quer nada e pergunta: é verdade que vocês não podem comer dos frutos aqui? Eu disse: não. Aí Eva, conversando com ela, diz: não, a gente pode comer, só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu acho que eu nem falei dela, né? Mas que estava lá no Jardim do Éden e que conhecemos. E essa serpente, ela vira-se com um sofisma. O que é um sofisma? É uma meia verdade. É uma conversa muito bonita para ludibriar, para enganar, para mentir. E ela vem misturando aquilo de verdades e mentiras. E um dos comandos que o homem dá a Adão era que não comesse daquela fruta, porque certamente morreria. E quando aquela serpente vira-se para Eva, naquelas conversas, né? E tem muita gente que brinca e diz assim: onde é que estava Adão nessas horas? Que ele conversava, que estava conversando com a serpente. E ela diz: é certo que não morrerás, mas os seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. E aí a gente vê algumas coisas, porque eles tinham tudo. Eles tinham tudo. Nada faltava a eles. Mas aí a serpente chega e lança uma mensagem de ser incompleto. Uma desinformação. Uma fake news. De que você não está completa. Que você precisa de algo. De que Deus está falando aquilo para você não ser como Ele. E a gente pode ver pelo menos 3 coisinhas. Alguém quer falar alguma coisa? Alguma coisa que ao ler essa passagem mostra e desperta em Adão ou em Eva algum sentimento deles? Fala. Isso. Mas eu digo assim, algumas coisas, alguns sentimentos que podem ter despertado em Eva e Adão. Curiosidade. Algum outro?
Ela nem sabia que ia dar essas coisas. Exato. Curiosidade, quis ser ambição. Exato. Obediência, outra coisa. Obediência quebrada, desobediência no caso, ambição. Exato. A ambição. É verdade. Eu destaquei aqui justamente desobediência. Exatamente. Aí eu destaquei três coisinhas: desobediência, ambição e uma que até então eles não tinham, mas a insatisfação. Eles ali agora, eles estavam insatisfeitos. E antes eles estavam satisfeitos. Eles não precisavam de nada além, porque eles tinham tudo. Mas agora estavam faltando algo neles. E veja como ele fala. Porque a serpente fala isso e faz Eva pecar, convencer ao homem, e o homem come do fruto. E o interessante, eu queria que vocês prestassem atenção aqui, ó. Talvez seja algumas coisinhas que passam desapercebido. A serpente, ela foi amaldiçoada. Deus vira para ela e diz: maldita és, e tu rastejarás sobre o teu ventre, comerás do pó da terra, tu serás inimiga, foi causada a inimizade da serpente com a mulher, com a descendência e com o descendente, que seria Cristo. A serpente foi amaldiçoada. Aí vira-se para a mulher que disse que era a serpente, que a culpada foi a serpente, e diz, aí Deus amaldiçoa a mulher, dizendo: tu sofrerás na gravidez, teu desejo, tua vontade será para teu marido, ele te governará. E depois vira-se para o homem, né, que disse que a culpada era a mulher. E o interessante no homem é que não há uma maldição diretamente a ele. Há uma maldição na serpente, há uma maldição na mulher, mas quando ele vira-se para o homem, ele amaldiçoa a terra. E ele diz: amaldiçoada seja a terra, que produzirá espinhos e ervas daninhas. E, devido a isso, o homem vai ter trabalho a mais para se alimentar dela, para usufruir dela. A alimentação ou o pão virá com o suor do seu rosto, o suor do seu trabalho. E ali também ele disse que eles morreriam, porque ele diz assim: voltará ao pó, porque do pó foram formados. E aí, o que há muito interessante aqui no capítulo 3 e 22, é que é como se fosse uma fechada de pensamento. E diz assim, onde Deus diz assim: já que houve tudo isso, já que o homem pecou, né, que sabemos da história, que Adão e Eva tentaram se esconder, e o Senhor os amaldiçoou, né? E no 3:22, muito interessante, onde o próprio Deus diz o seguinte:
o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ou seja, aquela história lá da serpente era verdade. Ela disse que os olhos iriam se abrir e eles seriam conhecedores do bem e do mal. Havia uma verdade, mas ela disse, certamente não morrerás. E eles preferiram, ali é o que se diz o sofisma, para convencer, para ludibriar, para fazer com que eles errassem. Ela jogou uma lábia, porque logo no começo, quando se faz a referência da serpente, diz que ela era o animal mais astuto. E é isso, irmãos, que hoje nós estamos sofrendo muito. Sofismas, meias verdades, coisas que parecem estar certas, mas não estão. Coisas que podem trazer justamente a morte e nos desviarmos do caminho que é certo, do caminho que é correto. E nós estávamos vendo desde lá do começo o propósito de Deus ao criar todas as coisas. Era governo, era obediência, era dar ao homem tudo o que ele precisava e principalmente a presença dele, aos encontros, ao entardecer, onde eles poderiam usufruir, e ali eles iriam crescer sua família, se multiplicar, como foi a ordem dada, a bênção também, posso dizer que isso era uma bênção, e iríamos ter hoje, vamos dizer assim, se não tivéssemos caído, estaríamos muito mais evoluídos, né? Mas tudo caminhando conforme a vontade de Deus. Mas Adão pecou, e foram expulsos do paraíso. Por quê? Porque o homem se tornava conhecedor do bem e do mal. E para que agora não tivessem a vida eterna, eles foram expulsos, porque a palavra diz, no 3:22 ainda, é preciso impedi-los de comer da árvore da vida, porque senão eles iriam viver eternamente. E iriam viver eternamente em pecados. E o plano de Deus era que a morte viesse para que o corpo agora fosse restaurado e restituído da glória de Deus que tinha antes, no tempo do Éden. E agora a morte faz parte do plano do Senhor, de redenção de Deus. E começamos o capítulo 4, onde Caim, sendo o primogênito de Adão e Eva, né? E Abel. Mas há algo muito interessante aqui. É que Caim, o primogênito, ele era agricultor, Abel, pastor de ovelhas. E quando a palavra nos traz que em certo tempo foram ofertar ao Senhor. E aí eu pergunto a vocês novamente, o que foi que não agradou a Deus em Caim e Abel? Alguém? A oferta. Vamos ler o texto. Vamos ler o texto. Isso está em 4. Amém? Vamos ler. Está no 4, a parte B, mais para frente um pouquinho, diz o seguinte: o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Nós podemos ver, irmãos, que não foi apenas da oferta, mas foi do ofertante. Ele não se agradou de Caim e de sua oferta. Ele não se agradou de Abel. Aliás, ele se agradou de Abel
e de sua oferta. Quando nós vemos por que isso se dá, porque a oferta é algo que é uma resposta do ofertante. A oferta é como a obra que o ofertante tem a oferecer. Quando nós vemos lá em 1 João, Primeira João 3:12 diz o seguinte: não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se está falando de tipos de ofertas serem mais valiosas, serem mais bem recebidas do Senhor do que outras. Não se está se falando de pecuárias, de agricultura e pecuária ser melhor para ofertar a Deus do que a agricultura. Está se falando de coração. Está se falando de intenção. Está se falando de caráter. Abel foi aprovado por Deus. Caim foi reprovado por Deus. Ele não se agradou de Caim. E Abel, ele foi reconhecido até hoje porque ele tinha, que a gente vai ver, fé. O que fez Abel ofertar e agradar a Deus era a fé que ele tinha. E o que é fé? Fé vamos simplificar ao máximo a fé para dizer em algumas palavras, em pouquíssimas palavras, em 2 palavras. Fé é crer, e nós vamos ver isso. Mas também não é só crer, é manifestar, vamos dizer assim, é obra, crer e manifestar a sua crença. É crer e manifestar. Não adianta você apenas crer sem manifestar. Se você crê e não manifesta, é porque você não está crendo. Você não sabe o que é. Você não entendeu direito ainda o que é. Fé e ação. Exatamente. Fé e fazer, fé e ação. Você não entendeu direito o que é a fé. Você pensa que crê. E se você manifesta coisas, você pode manifestar sem crer. Em Mateus 7, há um exemplo muito forte sobre isso, onde pessoas curam em nome de Jesus, onde pessoas profetizam em nome de Jesus, mas Jesus não os conhece. Eles profetizam em nome de Jesus, e é feito, milagre é feito. Fazem milagres no nome de Jesus, mas não creem. Se utilizam daquilo. E aqui não nos é falado mais diretamente, mas fala um pouco do coração de Caim, onde há um homem mau, onde não oferece uma oferta agradável a Deus, onde responde a Deus quando ele é procurado, né? Quando Abel é procurado, Deus vira-se para Caim e pergunta onde está seu irmão. Ele dá uma resposta até grosseira, né? E mostra o caráter, e é amaldiçoado. E, pelo contrário, Abel, ele é reconhecido. E agora a gente vai
passar de propósito, do propósito da criação de todas as coisas, da nossa vida, que é governar sobre a terra, na presença do Senhor, para a fé. O que é fé? E nada melhor do que a gente abrir aqui em Hebreus 11. E aqui, irmãos, eu gostaria de ler com vocês. A gente vai ler um pouquinho, mas são coisas tão grandiosas assim que eu não consegui tirar nada. Eu não consegui resumir essas coisas, porque cada herói, cada patriarca carrega consigo um exemplo que pode apontar para nós, que fala conosco das renúncias e das lutas pessoais. E vamos começar aqui do comecinho do 11:1, que diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Mas aqui a gente está vendo uma fé bíblica, uma fé cristã, uma fé baseada nas coisas de Deus. É isso que a palavra nos transmite aqui. E ela diz o seguinte, verso 2: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Ou seja, eles creram e obedeceram, creram e fizeram o que tinham de fazer e obtiveram um resultado. E que resultado foi esse? Bom testemunho. Eles estão servindo agora de exemplo. Foram riquezas, foram coisas pessoais. Essa fé aqui, que a gente vai ver hoje, é uma fé que nos mostra de homens que tiveram fé, que ouviram de Deus, creram e obedeceram, e executaram o que tinham de fazer. E ele fala o seguinte, no verso 3, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Não tem ninguém para nos contar a história. Não é impossível a gente saber a história da criação. Estão tentando formular, dizendo que é o Big Bang, né? Pode ter sido, mas Deus fez isso. Deus fez a explosão. Deus fez tudo. Claro que não a evolução, né? A teoria da evolução, de que o homem evoluiu de uma ameba, não. Não podemos crer nisso. Mas, para nós é certo de que Deus criou todas as coisas e que Ele tem poder para criar todas as coisas a partir do nada. Ele é criador, Ele é Deus. E nós cremos nisso. Isso nos é contado. E nós cremos. Aí tira toda... Exatamente. Aí diz assim no verso 4. Aí diz assim no verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Irmãos, Abel creu. Abel, pela fé, que sabemos que que fé é crer. Ele creu nas histórias que foram contadas a ela. Não me lembro de Deus falando diretamente com Abel, mas ou pelos pais que transmitiram aqueles encontros que
Adão e Eva tinham com eles, transmitiram aos seus filhos, e Abel creu naquele ser que criou tudo aquilo e que tinha planos para a redenção. E Abel creu naquele ser superior e ofertou o melhor que tinha, porque ele cria. E porque ele cria, ele ofertou. Oferta mais que excelente. Pelo que obteve testemunho, e através dessa oferta ele foi chamado de justo. Até hoje, como fala aqui, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala através dessa palavra, através do seu testemunho. E ele continua: pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Olha só, Abel creu e foi assassinado. Agora Enoque creu, obedeceu e foi tirado da terra. Deixou de existir para os viventes aqui. E ele prossegue: não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois, antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Ele agradou a Deus e foi levado. Quantos aqui querem ser levados? Hoje, imaginem-se. É uma pergunta difícil. Você tem que estar muito no espírito e deixar realmente a carne. Porque se a gente agradar a Deus, bênção é sair daqui. É sair daqui, a bênção é sair daqui. A bênção, fazer o que Deus quer e obedecer, não assegura de uma vida, tem a segurança, mas no caso aqui desses homens de fé, no caso aqui de Abel, obedecer, mesmo assim obedecendo, e ele foi morto porque obedeceu a Deus, porque fez as coisas direito. Ele foi assassinado pelo próprio irmão. De fato, sem fé, e novamente, fé. Fé, o amor está misturado, não é apenas legalismo, mas é crer e fazer com a motivação correta, o amor por Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que buscam. Olha, a recompensa de Enoque foi ser tirado da terra. O desapego a essas coisas materiais, o apego às coisas de Deus. Vamos prosseguir. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Noé não sabia o que era chuva. Noé ouve aquele chamamento de Deus e diz: construa uma arca, sem saber o que era chuva, porque vai cair um temporal e todo mundo vai morrer. Talvez ele tenha pregado aquela palavra, mas ninguém tenha escutado. Talvez não. Tem versículos que insinuam que ele transmitiu aquela palavra. Transmitiu. Exato. É onde? Pedro. E ninguém acreditou naquilo porque parecia irreal. E pela fé, Noé ouviu aquilo, acreditou naquele ser,
passou 100 anos construindo, mais de 100 anos, construindo uma arca para botar bicho dentro. Com certeza eu acho que ele começou a construir já pensando, como é que eu vou botar esses bichos aqui dentro? Né? Como é que eu vou botar esses bichos? Vai caber e não sei o quê. Construa a arca. Ele creu. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Nós estamos vendo um homem que é chamado de justo, outro homem que agradou a Deus, e nós estamos vendo um homem que é chamado herdeiro da justiça, porque teve fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas, como em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. E eu vou adiantar, só para não sair do contexto. Mostra aqui uma realidade que Abraão viveu e não viu as promessas se cumprirem. Porque a esperança estava naquilo que foi falado, não naquilo que ele via. Foi falado que a fé que eles iriam receber uma terra, que eles iriam ser pai de nações, mas ele não viu nada disso. Vamos chegar lá. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Olha só, isso é muito importante. Pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inundável como a areia que está na praia do mar. As promessas feitas a Abraão se cumpriram, mas ele não viu. Olha só, vamos continuar o 13. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas. Isso é fé. Eles viram aquelas promessas, talvez não se concretizando na vida deles, mas que aquilo iria se cumprir, porque foi falado por Deus. E se alegrando com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles confessavam, eles acreditavam, eles viam aquelas promessas feitas sobre eles, mas não viram e diziam: nós estamos apenas passando por aqui. Nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros nessa vida. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem dela, de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Pela fé,
Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Irmãos, a promessa feita a Abraão era sobre o único filho que ele tinha. E que esse filho e a sua descendência iria povoar a terra. E Deus agora, eu vou te dar um filho e ele vai povoar a terra. Agora, depois ele chama, tu vai matar esse filho. Imagine a mente de Abraão. Mas o que foi que Abraão fez? Vamos ler. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Olha só o que se passa na cabeça daquele homem. Ele diz, ele vai ser a minha descendência, meu filho vai ser a descendência, mas eu vou ter que sacrificá-lo. Deus que resolva isso. Eu vou sacrificá-lo, porque é isso que ele está me pedindo. Porque, no mínimo, Deus vai ressuscitá-lo. Olha só que homem de fé. Pela fé, igualmente Isaque abençoou Jacó e Esaú, a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiando sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção ao êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Olha, vamos parar um pouquinho. Olha o que Deus fala da fé. A fé é obedecer, é Deus falar, nós crermos que é Ele que está falando e executarmos, é a ação. E eram ações que muitas vezes envolviam a vida deles, que não dava segurança, que não dava refrigério, assim, que não trazia muitas vezes benefícios pessoais. E essa é a fé que Deus está nos mostrando através desses homens de fé. Vamos continuar a ler? Moisés. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Eles sabiam que os filhos iriam ser mortos, mas mesmo contra o rei, o decreto do rei de entregar os filhos, eles obedeceram a Deus, porque eles ouviram a voz de Deus. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, permitindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Aqui mostra que Moisés, quando cresceu, ele preferiu ser maltratado pela palavra que estava sobre ele, pelo chamamento que tinha na vida dele, do que uma vida cercada de regalias, de benefícios, de poder, de boas comidas. Ele obedeceu. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. E aí a gente vê assim e diz, gente, como é que Cristo aqui, na visão de Moisés com Cristo, Moisés sabia que viria um Redentor.
não sabia que era o nome, sabia que viria o Messias. E essa fé de fazer o que ele fez, de crer na palavra de Deus e escolher as suas escolhas, foi justamente pela fé em Cristo. E o próprio Moisés tipifica Cristo, porque ele, vindo da realeza, como Cristo desceu dos céus, da presença de Deus, se fez carne. Ele escolhe sofrer pelo propósito de Deus, assim como Moisés, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, mas permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. É dessa forma que nós devemos nos comportar, é obedecendo, confiando, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Imaginem aquele povo recebendo uma palavra de que deveriam tocar trombeta e arrodear e que os muros iam cair. Imagine aquele povo recebendo um chamamento desse. Fé. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Ela creu naquele Deus que era poderoso para salvá-la. E ele fala: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram respostas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na terra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. E aqui, irmãos, a gente vê a fé deles, para que eram? Era para agradar a Deus. Estava relacionada com a vontade de Deus, com os planos de Deus. A fé servia para Deus. E aqui, a partir do verso 35, diz o seguinte: alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades. Foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos,
pelos montes, pelas covas, pelos astros da terra, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fôssemos aperfeiçoados. Resumindo, pela fé que eles passaram por tudo isso que vemos aqui, zombarias, açoites, foram maltratados, sofreram, foram mortos. E ainda mais, não obtiveram a concretização da promessa. Mas que promessa é essa que ele está falando aqui agora? De que Deus tinha previsto algo melhor para nós. Ou seja, todos eles trabalhavam com esperança em algo. Em esperança no libertador. Em esperança em um mundo justo. Em um mundo onde Deus reinasse verdadeiramente juntamente com o Messias. E a sua fé era colocada nos planos de Deus. E a fé era trabalhada para Deus. E por Deus eles passaram por tudo isso. E não colheram ainda por conta de nós. Porque quando o plano de Deus se completar, e o galardão deles recebido será qual? Começará pelo corpo glorioso que adquirirão. E esse corpo glorioso que adquirirão no futuro, terá que esperar por nós, porque eu faço parte disso, vocês fazem parte disso, e assim como eles, pela fé, passaram por tudo isso, e Jesus ainda não está voltando nem hoje nem amanhã, nós devemos fazer como eles, nós devemos ter essa fé em Cristo, nas coisas dele, e agir para ele, com fé nele, na sua palavra, nas suas promessas, para que possamos, talvez não na nossa vida, mas como esses homens de fé, esperar a sua recompensa, que é viver ao lado de Deus e de Cristo pela eternidade, num mundo justo, num mundo de glória, na presença do Pai. Onde aqueles homens ainda não receberam, estão aguardando por nós. E aqui diz o seguinte, para encerrar. E é a mensagem de hoje. A mensagem agora que vai começar. Mas é curta. Portanto, também nós. Ele está agora falando comigo e com você. Visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas. Todas essas testemunhas, todos esses homens que viveram e que perderam suas vidas com fé, crendo e executando o que Deus colocava para eles fazerem. Nós, hoje, arrodeados dessas testemunhas, ele diz o seguinte: livremo-nos de todo o peso. Todo o peso quer dizer tudo aquilo que nos impede de fazer algo. Já adiantando aqui um pouquinho, ele nos chama para uma corrida.
Ele nos chama para corrermos. E todo o peso que está nos atrapalhando para essa corrida, é necessário que nós nos livremos desse peso. E peso não quer dizer coisas ilícitas não, de pecado não. Pode ser algo comum na nossa vida que esteja nos atrapalhando de cumprir o propósito da nossa vida. Coisas lícitas, como celular, né? O celular é o melhor exemplo, que rouba o nosso tempo de comunhão, rouba o tempo de comunhão com a família, tempo com Cristo, de oração, de pensamento. O celular nos rouba mesmo. O crescimento pessoal nos rouba. Outros exemplos, quem pode dizer mais? Coisas que podemos fazer, mas não precisamos, que está nos atrapalhando. Coisas lícitas. Vou dar um exemplo. Hobbies. Coisas que podemos fazer, mas que às vezes colocamos esses hobbies atrapalhando nossa vida, atrapalhando nossa comunhão com Cristo, atrapalhando vir para a igreja, acompanhando não estudar a Bíblia, um jogo de futebol, um cinema, onde você vai e tem que fazer. Não estou dizendo que essas coisas são ilícitas, essas coisas devem ser feitas, mas deixando Deus em primeiro lugar. O resto, o que devemos fazer é organizar as nossas vidas, que eu sempre tenho falado, organizar os nossos amores e responder a eles. E ele fala, né? Cadê? Livremos de todo o peso, até o trabalho mesmo. Se o trabalho está lhe prejudicando no seu relacionamento com Cristo, você tem que repensar e reestruturar a sua vida. E ele, livremos-nos de todo o peso e do pecado. De todo o peso, as coisas que são lícitas, e agora as coisas que são ilícitas, que já sabemos que devemos nos afastar. Nós devemos parar para pensar de tudo aquilo que nos prende, como aqui que a gente vai ver, e dizer, basta. E que possamos, nesse momento de reinício de ano, repensar em nossas vidas, nesse período que passamos agora com Hanukkah, de rededicação de templo, que somos nós, de reorganizar nossas vidas. Nós temos que pôr essa mensagem em prática. Do peso e do pecado, que tão firmemente se apega a nós. Essas coisas grudam em nós, se apegam, o mundo nos tenta a cada momento. Tem coisas que gostamos de fazer, mas que devemos, para o nosso bem, entrar no propósito do Senhor e abandoná-las. E agora vem o chamamento, corramos. Nós somos chamados a correr. Esses homens de fé vieram correndo, correram, e é como se agora passassem agora o bastão para nós. Nós precisamos testemunhar desse Deus que nos alcançou, que vem se revelando, que nós possamos transmitir esse bastão, esse legado, essas coisas que nos alcançaram hoje para as próximas gerações. Sermos
testemunhas. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Cada um, o Senhor tem uma carreira. E há uma carreira comum a todos nós, que é testemunhar de Cristo. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, a alegria do futuro, dos planos de Deus, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Olha só, irmãos, o Filho de Deus encarnou o Criador, que estava lá na criação, que todas as coisas foram criadas por Ele e através dele. O Criador veio lavar os pés da sua criação. Sem se importar com a vergonha. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Não podemos nos cansar nem desanimar nessa corrida que somos chamados a correr. Temos um papel, precisamos crer, precisamos ter fé, que fé envolve crer que tudo isso é verdade, mas não podemos ficar parados. Temos que agir, temos que crer. Um simples exemplo é o que estamos estudando agora e que iremos dar continuação, é o evangelismo. Às vezes a gente tem vergonha, até a vergonha falada aqui, que um Cristo não se envergonhou, mas pela alegria que está por vir, que nos é proposta, nos cabe suportar, pensando em Cristo, pensando naquele que suportou tamanha oposição e sofreu tanto. Nós precisamos nos mover e abraçar e exercer a nossa fé por completo. Não está só em obras, não está só no fazer, que lembremos de Caim, que também ofertou, e as ofertas de Caim, tanto as ofertas de Abel quanto a de Caim, elas foram instituídas nos sacrifícios levíticos. É correto o que eles fizeram, o que Caim fez. Não só obras, não só resultados, mas precisamos crer. E não só crer sem obras. A fé sem obras é morta. E vice-versa. Porque quem crê, faz. Quem crê e entende, busca se comportar da maneira e corresponder, que corresponda a Deus. Amém? Mas a ousadia não é minha, não. Eu só fiz ler. Pois é, irmãos, que possamos meditar sobre essas coisas e que os nossos olhos sejam abertos. Amém. Para quem nós somos, nossa dependência. Amém.